Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a lógica por detrás da determinação de ganho em um transistor, né? Um transistor funcionando como amplificador. Tá, beleza. Então aqui eu trouxe um comentário do livro que vai é, nortear toda a discussão aqui, tá? Eu não vou demonstrar a priori a expressão de ganho, porque todas as análises de ganho a gente pode fazer através dessa expressão para todo e qualquer transistor, tá? Eu vou colocar essas anotações aqui pra gente. Tá. O que isso daqui fala? Isso aqui fala o seguinte: se eu tenho um transistor em que eu consigo definir ele através de uma impedância de base, uma impedância de coletor e uma impedância de emissor, então o ganho dele já está definido pelo próprio transistor, né? Vai depender da transcondutância. Tá gravando? O microfone. Sempre muda o microfone quando eu abro o OBS, tem que ficar checando. E o ganho beta de corrente, tá? Ou seja, com essa lógica aqui, né, a gente vai solucionar problemas para outros arranjos de transistor. Por exemplo, aqui está o exemplo, eu não sei que exemplo era esse, eu devia ter pegado, mas está aqui do livro também, e que ele pede para, enfim, admitindo VA igual a infinito, né? Que significa, que significa a tensão de Early ser infinito, né? Significa o seguinte, que no seu modelo AC, né, a sua resistência de saída é definido como VA sobre C. Isso daqui está tendendo a infinito, ou seja, isso aqui é algo ideal em que, como posso dizer, a sua saída está desacoplada, né? Isso daqui vai ser infinito sempre, né? Então não vai passar corrente nunca, né? O que significa? Significa que a sua impedância de saída sempre vai ser exatamente a, a da carga que você colocar, né? Porque ficaria algo mais ou menos assim, né? Aqui teria uma carga, aqui teria seu R0, né? Mas se esse cara aqui é infinito, né? Então isso aqui é desprezível, né? A corrente sempre vai vir para cá. É o que eu quero dizer. Se você não lembra o que é modelo de analisação de pequenos sinais, foi o vídeo anterior. Mas isso que a gente tem que ter em mente quando ele fala que a tensão de Early é infinita. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, não vai ser usado aqui, mas significa que VBE vai definir unicamente sua corrente, né? Ou seja, a sua tensão, a sua corrente de coletor, perdão, é dado como IS vezes E elevado a VBE sobre VT, que multiplica 1 mais VCE sobre VA. Né? Ou seja, se VA é infinito, esse cara aqui vai para zero e apenas a sua junção VBE vai definir a sua corrente de coletor. Enfim, esse comentário aqui é só para dizer que a gente basta considerar as resistências do próprio transistor aqui que está sendo acoplado a ele, tá? Não vou precisar colocar nenhuma resistência interna, porque eu sei que essa resistência aqui vai ser infinita, então ela não vai ter efeito no ganho. Perdão, não é que ela não vai ter efeito no ganho, né? Mas quem vai definir meu ganho vão ser essas resistências, né? Enfim, posto isso, essa informação serve para facilitar o problema, no caso, né? Então vamos fazer. Primeira coisa, o ganho implica uma análise AC, né? Porque é como se a gente tivesse aqui o nosso sinal DC e o nosso ganho está aqui, né? O ganho vai estar... É como eu vou variar essa amplitude, certo? Então eu vou pegar esse circuito aqui e vou imaginar ele para só a parte de que está variando no tempo, né? Parte que está variando. Então, na análise AC, esse capacitor aqui vai virar um curto, né? Aqui vira um curto.
Esse VCC aqui ele é constante, então ele vai ser aterrado também, né? Esse cara aqui vale zero. E agora vamos desenhar aqui, né? Para ficar mais fácil de ver o circuito. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter a parte alternada no meu VIN, né? Lembra que o meu VIN é como se eu tivesse aqui uma parte DC e uma parte AC, né? Então, eu desenho ele assim porque eu estou considerando apenas a componente AC. Então, beleza. Aqui eu tenho meu RS. Aí aqui eu tenho um ponto de ramificação, né? Então, aqui eu tenho meu R1 indo para o terra. Aqui eu tenho meu R1 indo para o terra. Depois eu tenho de novo, eu tenho um R2 conectado ao terra também e o R2 conectado ao Vout, né? Então aqui eu tenho o R2 conectado ao terra, aqui seria o Vout, né? E eu tenho o RC conectado ao terra e também ao Vout. Então o Vout seria esse cara aqui, né? Esse cara aqui seria o nosso Vout. Beleza. Agora o transistor, né? A base do transistor está conectada no R1 e no RS, né? Então aqui, exatamente aqui nesse ponto, né? Eu vou ter aqui meu transistor, eu tenho um RE indo para o terra e o meu coletor está indo tá conectado ao RC. Pronto. Esse aqui é o desenho. Beleza, mas esse desenho aqui, ele não é igual, aqui está aterrado. Esse desenho aqui, ele não é igual a esse desenho aqui, né? Vou até copiar e colar para a gente ver qual que é a ideia. Né? A gente quer utilizar a seguinte expressão. A gente quer utilizar que o ganho é a resistência de coletor, e eu vou colocar aqui como equivalente, né? A resistência de coletor. Na verdade, eu vou colocar como asterisco, né? Seria a resistência de coletor. Aí aqui eu tenho 1 sobre Gm, mais a resistência de emissor, mais a resistência de base, sobre beta mais 1. Beleza, mas esse desenho não é igual a esse desenho, né? Então a gente tem que transformar esse desenho em algo próximo, né? Algo equivalente. O que, que eu posso fazer aqui? Olha, eu já estou vendo que eu posso pegar, eu posso ter uma única corrente, uma única resistência de coletor aqui, né? Estou vendo aqui que esse cara aqui, ele vale RC paralelo. Essa caneta tá ruim, né? Estou vendo que esse cara aqui, ele vale RC paralelo com R2. Beleza. Esse cara aqui é o próprio RE, né? Então esse cara aqui é o meu próprio RE. Falta agora ajustar a base, né? Ou seja, todo esse cara daqui, ó, que é meu VIN, né? Ou seja, todo esse cara daqui. Então como é que eu faço para ficar parecido com isso daqui, né? Eu posso usar TVNAN, né? Então aqui eu vou ter uma tensão de TVNAN e eu vou ter uma resistência de TVNAN. Que eu posso determinar facilmente, né? A minha resistência de TVNAN vai ser quem? Vamos lá. Para determinar a resistência de TVNAN, eu desligo as minhas fontes, ou seja, desligar uma fonte de tensão é a mesma coisa que curto-circuitar ela. Então aqui eu curto-circuitei. E como é que fica? Fica RS ligado a um ponto e ao terra e R1 ligado a um ponto e ao terra. Ou seja, eles estão em paralelo. Então a resistência equivalente é RS paralelo com R1. E para calcular a minha tensão TVNAN nesse circuito aqui, basta usar o divisor de tensão, né? Então como é que fica? A minha tensão de TVNAN vai ser a tensão nesse ponto, quem é? Vai ser a resistência posterior a esse ponto, ou seja, R1, sobre a resistência total, que no caso desse ramo aqui vai ser RS mais R1. Vezes VI, né? Divisor de tensão. Pronto. Então daqui eu posso usar exatamente esse modelo aqui, né? Então como é que ficaria o ganho? Ficaria o meu Vout
sobre o meu Vin, né? Só que o Vin desse modelo aqui seria o VTVNAN desse modelo aqui, né? Lembra que eu estou pegando esse desenho aqui e estou transformando nesse desenho aqui, né? Para usar as mesmas relações. Então isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser a resistência de coletor, que eu estou vendo que vale. Nesse desenho, RC paralelo com R2, sobre 1 sobre GM, que não muda, mais a resistência de emissor, que é normal, o RE, mais a resistência da base, que vai ser a minha resistência TVNAN, né? Que eu já calculei. Sobre beta mais 1. Pronto, e agora é só você substituir para obter o ganho que a gente quer, né? Então, Vout. Aqui tem um menos, né? Perdão. Tem um menos da expressão aqui. Isso é importante caso o Robson pergunte se esses sinais, eles para base, para topologia e emissão comum, eles estão em fase ou não, né? No caso aqui, esse cara está defasado em relação a esse cara de 180 graus, né? Por conta desse menos aqui. Então tá, então Vout sobre Vin, né? Eu vou substituir o VTVNAN, né? Então vamos fazer esse passo aqui devagar. VTVNAN é Vin vezes R1, RS mais R1, né? Então aqui fica Vin, e aí eu passo multiplicando o R1 e dividindo o RS mais 1, né? Vezes toda essa expressão anterior aqui, né? Então fica RC paralelo com R2 sobre 1 sobre GM mais RE mais a resistência VNAN, que a gente calculou, RS paralelo com R1 sobre beta mais 1. E pronto. Essa é a expressão. De novo, eu não demonstrei nada aqui, tá? Isso aqui não é um vídeo de demonstração, é um vídeo de macete pra gente criar intimidade com o assunto e ver qual que é a malandragem da coisa, né? A malandragem é o quê? É a gente saber a expressão do ganho de um transistor tipo normal e adaptar ela para qualquer outro transistor, né? Basta, tipo, fazer equivalências de circuito. Ou seja, sabendo o ganho, o problema se reduz a um problema de circuito simples, né? Claro, e o que que mudaria? Ele poderia perguntar assim, Robson, e se... A gente poderia fazer essa pergunta aqui, né? E se VA for diferente de infinito? O que que muda no circuito, né? O que é que mudaria? Mudaria o seguinte, né? Nessa análise, na análise, RC e R2 também estariam em paralelo com a resistência de saída R0, que é dada por VA por IC. Só para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou falando disso daqui, ó. Falando disso daqui. Deve ter separado isso, né? Aqui, disso daqui. Nota que no coletor eu vou ter uma resistência de saída. Que ele mostra o cálculo aqui também em algum lugar. Aqui, eu vou ter essa resistência de saída aqui, VA sobre C. Ou seja, eu teria que acrescentar um termo aqui.
Eu teria que pegar essa expressão aqui e colocar um termo aqui, tá? Paralelo R0, tá? Porque nota, se R0 for infinito, né? Sobra esse termo aqui de qualquer forma, né? Porém, se R0 não for infinito, vai ter essa impedância no seu coletor aqui, né? Fazendo uma brincadeira aqui na sua análise. Seria como se aqui eu tivesse colocado um novo bicho aqui, né? Novo R0 aqui, certo? Aqui, certo? É... Enfim, posto isso, vamos para a próxima, a próxima ideia aqui. Admitindo VA igual a infinito, ou seja, a mesma análise, né? A gente vai considerar a impedância de saída. Então, isso aqui serve para a gente desconsiderar R0. Desconsiderar R0 não é assumir R0 igual a zero, tá? Desconsiderar R0 é assumir que R0 não tem efeitos no circuito. E para ele não ter efeitos no circuito, ele tem que ser infinito, né? Porque ele está em paralelo. Se ele tivesse em série, ele teria que ser zero, né? Mas ele está em paralelo, tem que ser infinito. Tá, ok. Admitindo o VA igual a infinito, calculemos o ganho de tensão e a impedância de entrada do circuito mostrado na figura A. Essa figura aqui. E aqui eu coloquei algumas para a gente lembrar também, porque, de novo, isso aqui é um vídeo de macete, né? E as expressões também não são difíceis de decorar, tá? Aqui são, como a gente vê, aqui é a impedância vista do transistor através do emissor e aqui é a impedância vista no transistor através da base. Enfim, posto isso, vamos fazer a nossa análise. Ele quer o ganho, né? Então, o nosso ganho, de novo, né? Ele pode ser escrito como a resistência do coletor, né? Claro, eu estou correndo o circuito todo, por isso que eu estou botando aqui um asterisco. Sobre 1 sobre Gm, no caso aqui ele está pedindo desse primeiro transistor, então eu vou diferenciar como sendo Gm1, mais a resistência de emissor, mais a resistência da base sobre beta mais 1. Claro, lembrem-se que se eu quisesse ser mais geral aqui, no lugar do R eu poderia colocar o Z, né, que eu considero impedâncias, né? Impedância é um conceito mais geral do que resistência. Mas aqui só tem resistência, então whatever. Either run, tá certo. Então, beleza. Então, a nossa função, de novo, se resume a gente achar quem é RC, quem é RE, quem é RB, né? Por aí vai. Daqui eu tô vendo o quê? Eu tô vendo que não tem resistência na minha base, né? Então, o meu RB, ele já é zero. Beleza. Eu tô vendo que no meu coletor só tem essa resistência também, né? Então, o meu RC é o próprio RC. Esse RC asterisco é o próprio RC. Beleza. Falta a gente achar o RE, né? Então, nota que meu RE, né, não tem uma resistência aqui, né? Mas tem outro circuito aqui, né? Então, para eu determinar meu RE, nota que ele até botou um desenho aqui de uma resistência equivalente, né? A gente tem que ver a impedância vista, né, desse ponto para cá, tá? E aí o meu RE é a impedância vista, né, pelo transistor. No caso, é 1 sobre Gm2, né, o transistor 2, mais a resistência da base, que é R1, sobre beta mais 1, certo? Então daqui a gente já tem o ganho, né? Portanto, o nosso ganho, aqui tem um menos, né? Esqueci de novo. Portanto, o nosso ganho é RC sobre 1 sobre Gm1 mais 1 sobre Gm2 mais R1 sobre beta mais 1. Nota que, em termos de síntese, a gente poderia fazer algo muito interessante aqui, né? A gente poderia fazer um circuito da seguinte forma, né?
Nota que para síntese, esse circuito aqui teria o mesmo ganho, né? Caso eu tivesse uma transcondutância aqui, né? Ou seja, que comentário é esse, né? Repare que se eu substituir os valores aqui, né? A base fica dividida por beta mais um, o coletor normal, né? Que isso daqui é importante, né? Eu estou vendo um circuito de dois transistores em que eu estou analisando o ganho dele e que, pela expressão do ganho dele, eu posso sintetizar circuitos equivalentes, tá? Isso aqui não é a única configuração que você pode ser feito, mas aqui é a configuração que você está montando, né? Claro, existem muitos outros critérios para se considerar, como faixa de saturação, temperatura e por aí vai, mas isso daqui é um norte plausível, né? Eu estou vendo a expressão do ganho, dado esse circuito aqui, e pelos parâmetros, né, eu estou sintetizando um circuito de transistor único que gera o mesmo ganho, né? Mas isso aqui foi só um comentário, a questão não pede isso. Então aqui está o ganho, a questão pede a questão pede a impedância de entrada, né? Então a gente quer o Zin, né? Então eu vou pegar a impedância de entrada, né? Então eu vou pegar aqui, vou pegar tudo isso aqui e olhar, né? Então beleza. Então eu estou olhando o meu transistor pela base, tá? Então eu vou usar essa expressão aqui, né? Então como é que fica? Vai ficar, isso aqui vai ser igual a RP1 mais beta mais um vezes a minha resistência de emissor, né? Que seria a resistência, eu posso observar isso aqui como sendo a própria resistência de emissor vista desse cara aqui, né? Então vezes o meu RE asterisco, né? Que a gente tinha calculado aqui. Vezes RE asterisco. E aí é só você substituir isso daqui aqui dentro e você determinou a impedância de entrada. Então a ideia é. E para quem não lembra, esse RP aqui também, né? RP é definido lá dos parâmetros de pequenos sinais como sendo beta sobre IgM. Caso ele peça para a gente, de alguma forma, calcular esse RP, ou então se ele dá o RP e dá GM, você pode ter beta, ou então se ele dá GM e RP, você pode... Ou, se ele dá beta da GM, você tem RP, se você dá RP e GM, você tem beta, e por aí vai, né? Essas considerações aqui estão no slide de Robson aqui também. É... Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não é de problemas muito complicados, é só para dar a ideia de que procedimento é plausível de utilizar para se determinar ganho, né? Então basta a gente memorizar uma única expressão de ganho, que é essa expressão aqui, e todo o resto vai ser utilizando técnica de circuito, né, para tornar equivalente a ideia. Quem sabe algo que a gente tenha que se perguntar é a influência da minha tensão de Early, tá? Basicamente, a sua tensão de Early, note que o único parâmetro que vai influenciar é no R0, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.